como você já deve ter identificado, está inclusive no título desse vídeo, revisão do nosso conteúdo de Office, tá? Só lembrando que, independente da versão que você tiver no seu computador, pode ser o 2013, 2016, Office 365 ou na sua empresa também, a ideia é sempre a mesma, os ícones estão nos mesmos lugares e eu vou usar o meu, como vocês estão vendo aqui em cima, em inglês, o que também não faz diferença nenhuma. E é até bom que vocês já se habituem, também fica mais fácil prestar atenção, porque você vai ter que fazer enquanto assiste esse vídeo, caso queira ver algum item ou confiar no que eu estou falando, que isso está em determinado lugar. Mas enfim, o importante é, independente do ano, do pacote, de qual Office você estiver utilizando, e isso vale para o WPS Office, que inclusive é a versão que eu sempre recomendo. Deixa eu ver aqui onde está. Está carregando aqui em cima, que é igualzinho ao Word, né? Deixa eu ver aqui. Então, ó, só para dar uma olhada aqui. Esse é o Word, certo? Esse aqui é o WPS Office. No meu caso está em português, mas ele tem o mesmo layout, a mesma cara, é tudo muito parecido. Inclusive, provavelmente é uma cópia na cara dura do Word e de todo o pacote Office. Mas, indo no que é importante. Não tem problema o meu tá em inglês e o seu ser de outro ano. Funciona do mesmo jeito, as coisas estão no mesmo lugar e não precisa ficar preocupado em relação a isso. Bom, abrindo o programa, a gente tem o Word que a gente já conhece. Aqui é onde nós vamos digitar o texto, certo? Então eu posso vir aqui e começar digitando meu nome, Henrique da Silva Macedo, e qualquer conteúdo que eu queira, tá? Escrito o meu texto, e essa não é a parte importante, ou melhor, em conteúdo é importante, mas aqui a gente vai ver as ferramentas do Word e não a questão de conteúdo, certo? O que acontece? Temos aqui o texto. Imagina que aqui seja um texto bonito, um poema do Fernando Pessoa. E, inicialmente, vamos por partes. Lembrando que aqui no Word nós temos abas. Olha aqui, cada coisinha disso aqui é uma aba, certo? A aba início, a gente já conhece, onde temos a opção de colar formatação, e a que a gente mais vai acabar utilizando aqui é a parte de fontes. Então, o que eu posso fazer? Lembrando, seleciono o meu texto, certo? Vou fazer a seleção do texto. E aqui eu posso trocar minha fonte. Vou colocar esta daqui. Troquei de fonte. Posso selecionar o texto, e isso é independente de qualquer parte vai funcionar. Posso vir aqui e mexer no tamanho da minha fonte. Como eu posso fazer a seleção e usar essas duas teclinhas aqui, para aumentar, deixa eu tirar o zoom aqui, para aumentar ou diminuir. Esta daqui do lado é onde eu faço a troca. Então, lowercase aqui, eu posso colocar tudo em minúsculo, eu posso vir e colocar todas as letras em maiúsculo, eu posso colocar somente a primeira letra de cada palavra, que aqui o meu exemplo é o nome, Leonardo Henrique da Silva Macedo, a primeira letra de cada palavra maiúscula, como eu posso também, selecionei aqui o meu texto maior, e eu tenho essa ferramenta aqui, que é a borracha, apagar toda a formatação do texto, e remover. Quando eu clico nela, é removido toda a formatação. Até aí, tudo muito simples. Revisando aqui, esta aqui, que é um B, no inglês bold, mais em português negrito, onde eu coloco meu conteúdo em negrito.
certo? Vamos, opa, tá difícil. Vou tirar o zoom. Aqui a gente tem itálico, onde eu deixo a letra levemente deitadinha. Aqui temos o sublinhado, onde eu coloco um risco embaixo. Se eu pegar outra parte do meu texto, eu tenho essa opção taxado, que ele risca por cima. Tenho a opção de subscrito. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo melhor. Rua 20, bairro São Geraldo, número 40. Esse número, essa aqui, eu tenho aqui no meu teclado e é bem acessível. Caso eu não queira, ou caso eu vá fazer algo que precise de um número abaixo, por exemplo, H2O. H2O, esse 2 aqui, ele é subscrito, certo? Se eu vir e clicar aqui no subscrito, ele vem aqui para baixo e aí fica correta a minha fórmula. Se eu for colocar fórmula também x ao quadrado, esse 2 aqui, ele é acima, certo? Então, eu venho aqui no 2, deixa eu dar um zoom, eu venho aqui nesse 2zinho, nesse x com 2zinho acima, que é sobrescrito, então ele vai para cima, e aí eu tenho aqui, no meu exemplo do H2O, o 2 aqui embaixo, que é essa ferramenta aqui, subscrito, e o 2 aqui em cima, que é essa ferramenta aqui, sobrescrito. Bom, outra ferramenta dentre as diversas outras que temos é esta daqui, de eu colocar um efeito no meu texto. Vou pegar esse laranja aqui, por exemplo. Opa, não ficou. Eu coloquei aqui no meu texto um efeito. Deixa eu dar um zoom aqui. Lembrando que aqui no canto, deixa eu sair da tela. Como é que eu saio da tela? Pode fazer. Aqui no cantinho é onde eu posso dar o zoom, e aqui são os modos de visualização: modo de leitura, modo de impressão, que é como se fosse uma folha sulfite, e o layout para a internet, que é onde eu consigo visualizar como ficaria esse texto online. Bom, coloquei aqui a opção com o texto todo enfeitado, certo? E aí, olha uma dica interessante. Bem aqui no canto, bem nessa região aqui, ó, nesta região aqui mais ou menos, se eu der 2 cliques, ele seleciona a minha linha por inteiro, certo? Olha só, dei 2 cliques, ele vai selecionando a minha linha. Beleza, vamos voltando aqui ao texto. Estou com essa seleção. Essa opção aqui é para eu colocar como se fosse a opção de marcar texto. Coloco um fundo, né, marcado. Vou usar esse verde aqui, mais comum. E esse Azinho aqui, que a gente lembra muito bem, é a cor do texto em si. Vou colocar vermelho. Como eu posso fazer também a junção das duas coisas. Vou pegar aqui Leonardo Henrique. Vou colocar o fundo de amarelo e o meu texto vou colocar de azul. Opa, não tinha selecionado, né? O jeito mais prático de se fazer as coisas é com você estando selecionado o texto. Então, vim aqui e vou marcar de roxo. Não sei se vai dar pra ver muito bem, porque o contraste das cores fica esquisito. Mas aqui eu tô com o meu texto roxo. Vou trocar aqui o Henrique para vermelho. Então temos aqui o meu texto, correto? Beleza, até aí tudo tranquilo. Essa parte não é difícil. Se eu clicar nessa setinha aqui, ó, que fica bem aqui no cantinho da fonte, eu abro algumas opções a mais, né? Opções avançadas, opções de fonte. Tem escala, tem tipos,
Tenho diversas outras opções que não são tão utilizadas assim. Indo aqui, ó, para a parte de parágrafo, a gente vai fazer o seguinte, vamos um por um na sequência. Esse primeiro aqui, ele tem o nome de marcadores, porém, um nome mais simples vão ser tópicos. Se eu fizer uma seleção, por exemplo, e clicar aqui nessa primeira caixinha, ele vai me marcar em tópicos, certo? Vou vir aqui nessa setinha de cima, onde é exatamente igual ao meu Ctrl Z, posso apertar no teclado ou aqui na seta, desfazer, certo? O primeiro item aqui são os tópicos, o segundo item são os números, então eu posso numerar os meus itens. Se eu clicar na setinha de baixo, eu posso escolher até o tipo de separador dos meus números. Então eu tenho a opção de ponto, tenho a opção de... esqueci o nome disso aqui. Mas eu tenho essa opção aqui de colocar entre parênteses. Eu tenho a opção de colocar em números romanos, ABC, ABC entre parênteses, ABC com pontos, números romanos, e assim tenho outras opções. Tá, aqui nos tópicos eu tenho também, se eu clicar aqui em tópicos, eu posso escolher o tipo, uma bolinha, um check, uma setinha, um ícone que eu não sei o que é, esse ícone aqui de baralho e o padrãozinho que é a minha bolinha, certo? Do lado a gente tem uma lista numérica que pode ter subitens, certo? Então eu posso marcar, deixa eu marcar aqui, push, tá, melhorar, eu preciso tirar a primeira marcação, né, nenhuma, e agora sim eu consigo marcar a minha lista com subitens. Ó, eu tenho a opção aqui, ó, 1, que ele vai vindo numerando, então quando eu venho aqui no 2, então tem 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu venho no 2 e dou Tab, ele vai me marcar. Esse é o item 1.1. Esse aqui, se eu quiser que ele vire 1.1.2, pronto, 1.2. E se eu quiser que ele seja um subitem do item acima, eu dou um Tab de novo, ele vai 1.1.1. Aqui é o 2, esse aqui pode ser o 2.1. E assim eu vou criando a minha lista numerada. Como posso também trocar. Então assim, eu quero o item 1, letra A, B, C, D. Eu marco aqui, letra A, e assim ele vai seguindo na sequência. Inclusive, ó, deixa eu até fazer um A, B, C, D. A, B, C. A, B, C. E se eu quiser um subitem da letra C, ó, eu quero que o D vira um subitem da letra C. Eu aperto a tecla Tab, que ele vai como um item. Se eu der um outro Enter aqui, ele segue digitando. E aí ele entra como romanos. Olha só. Então eu tenho um 1 e vai vir na minha lista. Depois eu tenho o A. E depois um subitem desse subitem vai vir em números romanos. Até aí, tudo tranquilo. Não é nada de outro mundo. Olha só. Selecionei. Vou clicar nesse A aqui, que a gente tinha visto, para tirar a formatação. Então meu texto voltou ao normal. Beleza. Com o texto selecionado, ou melhor, nesse item aqui, o próximo é o recuo à esquerda. Porém, primeiro eu vou usar o recuo para a direita, para que vocês vejam o que acontece. Então assim, eu posso clicar aqui, e ele vai trazer o meu texto para a direita, como eu posso clicar no Tab, que faz a mesma coisa. Se eu der um Tab, ele faz a mesma coisa. Se eu apagar o Tab aqui, ele vai desfazer. Eu posso clicar aqui para dar um recuo, ou posso tirar também o recuo, certo? Próximo item é a direção da minha escrita. Então, olha só, se eu clico aqui, eu vou ter a opção linhas, parágrafos. Essa opçãozinha aqui eu vou deixar para depois,
ou acho que eu nem vou falar, alguns Words não tem, outros tem, para ordenar em ordem alfabética, mas como eu não ensinei, eu vou passar esse. Essa opção aqui é onde eu consigo ver todos os detalhes do que eu fiz no meu texto. Então assim, eu tenho o meu texto, Leonardo, e entre o Leonardo e o Henrique, eu tenho aqui um ponto. Esse ponto aparece, olha só, quando eu marco essa opção aqui, repare que dentro do meu texto, ele marca várias coisinhas. Cada coisinha dessa aqui é uma ação que eu fiz. Então, o ponto aqui significa que eu dei um espaço, esse símbolo significa que eu dei um Enter, tanto que se eu der um Enter aqui, ele aparece um aqui em cima, um aqui embaixo, que é um novo parágrafo, ou comecei uma nova linha. Enfim, e aí, olha só, no fim de tudo eu tenho uma troca de linha, entre todas as palavras eu tenho esse pontinho, e cada coisinha que eu vou fazendo, vou dar um exemplo aqui, Leonardo Macedo, se eu der um tab aqui no começo, ele não marcou nada, mas era para marcar. Bom, isso aqui, conforme você for digitando o texto, você consegue ver todas as marcações que foram feitas, tá? Vou tirar, porque não é tão útil assim pra gente, no trabalho do dia a dia. Essa opção aqui, muito simples, ela é até autoexplicativa, né? O texto todo alinhado para a direita. Aqui é o texto todo centralizado, então olha só, deixa eu tirar o zoom. O texto ele fica centralizado na folha. E eu tenho a opção aqui de alinhar o texto à direita. Então olha só, eu vou vindo escrevendo meu texto, blá 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 blá. Chega em um ponto, eu preciso que ele fique alinhado à direita. Inclusive, isso aqui é muito utilizado em TCCs ou em artigos da qual eu preciso destacar alguma coisa, né? É um texto que eu preciso que ele destaque. Só não pode confundir, quando você for fazer um TCC, alinhar o texto à esquerda com fazer uma citação. Quando você vai fazer uma citação e ela tem que ser toda justificada, ou seja, esse item aqui, que é ele, quando eu venho escrevendo, o justificado quer dizer que, deixa eu só fazer aqui, tá, é o meu nome repetido várias vezes, certo? Este aqui, já vou até colocar aqui no começo, está justificado, e este aqui está alinhado à esquerda, certo? Deixa eu alinhar isso aqui à esquerda. Então, selecionei, vou clicar aqui no alinhado à esquerda e reparem que justificado, ele vem até o fim da linha, então ele vai automaticamente mexendo nos espaçamentos para que ele fique todo aqui ajustado até o fim da linha. O alinhado à esquerda, que é este aqui, deixa eu dar um negrito aqui. O alinhado à esquerda não faz a mesma coisa, olha só, ele tem um limite aqui da linha, mas, aqui, limitezinho, mas ele está para a esquerda, certo? O que acontece? Você, olha só, aqui o limite não tem, aqui tem. Aqui ele pega, encaixa certinho, aqui ele joga o texto para a esquerda, beleza. Quando vocês forem lá fazer um TCC, o que acontece? A citação indireta, ela tem que estar justificada, assim como todo TCC, e aí sim vocês vão usar essa ferramenta aqui, recuo, certo? E olha só, eu joguei, deixa eu diminuir um pouquinho, eu joguei todo o texto para a direita e mesmo assim mantive ele justificado, olha só, ele fica até o final. Se eu fizesse o alinhamento desse texto aqui à esquerda, olha como ele ficaria. Ficaria esquisito, porque ele tem ainda assim o seu tamanho total, mas olha bem aqui. Aqui, beleza, tá retinho, né? Olha só, retinho. Aqui, ele tá todo assim, ó, bagunçado. Então, tem que só tomar um cuidado e entender o que é um justificado, o que é uma alinhada à esquerda e quando eu vou utilizar ele corretamente, né? Aqui eu vou voltar
aqui eu vou alinhar à direita meu texto, beleza. E, deixa eu selecionar esse justificado aqui, essa função aqui é o espaçamento entre as linhas. Então olha só, espaçamento de 1, 1,15, 1,5, 2, 2,5, 2,5, 3. Olha só, eu tenho espaço entre as linhas bem grande, né? Neste caso aqui, eu selecionei o meu texto e coloquei o espaçamento. Mas, se eu venho aqui, mudo o espaçamento para 2,5, a partir do momento que eu continuar escrevendo, então vou trocar o nome, vou colocar Rafael, Juliana, olha só, ele já vem mantendo a formatação que tinha até então. Vou selecionar tudo e vou vir aqui, que eu gosto dessa ferramenta, de arrancar a formatação. E olha só, ele trouxe toda a minha formatação. O negrito que eu tinha colocado aqui, não está mais, só tem um detalhe. Leonardo Henrique da Silva Macedo aqui está com a marcação de texto, ele está com a cor de fundo, que não sai quando eu limpo a formatação, certo? Só se atentar a isso. Se for limpado o texto inteiro, tenho que aqui tirar na mão, e um por um, selecionar a parte que está marcado o texto e retirar. Até aí, tudo tranquilo, nada de outro mundo, porém, a última opção, ou melhor, esta daqui, caixinha de texto, que faz a mesma coisa que esta daqui, o marca-texto. A diferença é que aqui ela pega o parágrafo todo, olha só. Coloquei a cor preta. Fui para outra linha e continuei escrevendo. O nome da minha irmã, por exemplo, ele vem no parágrafo todo colocando meu texto, olha só. A opção anterior, né, que eu marcava a linha, quando eu dou Enter aqui, ele troca. Ou seja, é como se fosse literalmente um marca-texto. E esta opção aqui, ó, que fica aqui no parágrafo, e aí é intuitivo, né? Se está no parágrafo, ele vai fazer no parágrafo inteiro, ele vai colocar a corzinha no fundo do parágrafo. A parte legal é que, vamos selecionar aqui, e eu cliquei em remover formatação, ele retira, tá vendo? Diferente lá da opção do marca-texto que a gente tinha visto, que é esta daqui, diferente daquela opção, aqui, que ele está no parágrafo, ele retira do parágrafo. Então, beleza. Revisado, certo? Vou tirar aqui a cor. E aqui, uma informação interessante, né, nos estilos, que é o seguinte, eu selecionei aqui é o teu estilo normal, e aqui eles têm vários estilos que estão pré-prontos, olha só. Eu vou passando aqui em cima, ó, eu consigo ver o estilo, certo? Vou deixar esse azul aqui, por exemplo. A parte legal é que assim, eu abro aqui a setinha para baixo e tenho mais estilos, como eu posso vir aqui e criar um estilo também, certo? Digito o nome, ele vai mostrar aqui para mim como é que é, e eu posso criar um novo estilo. Vou pegar um exemplo, que isso aqui é vermelho. Vamos vir aqui, criar um estilo. Olha só que legal. Selecionei, né, como eu quero que seja. Eu vou vir aqui em criar um estilo. Deixar o nome de teste aula de Word, certo? Olha, já deixou aqui em vermelho. Dei um OK e ele apareceu aqui para mim. O que acontece? Toda seleção que eu fizer, eu posso vir aqui e colocar o estilo nele. Então, olha só. Selecionei, coloquei aqui. Selecionei um pedaço, coloquei aqui. Esse outro pedaço eu quero com outro estilo. E olha só, eu vou mexendo no texto. É como se fosse o pincel de formatação, só que é um pincel de formatação fixo. E aí, para exemplificar, vamos voltar lá no pincel de formatação. O pincel faz a mesma coisa que o estilo, mas eu tenho que lembrar que eu seleciono aqui o meu texto, clico no pincel, e aí seleciono o outro texto e pronto, ficou igual. Só que, olha só, ele já voltou, cliquei para fora, né? Ele já voltou pro modo padrão, o modo onde eu não tenho nenhum arquivo, não tenho nada. E se eu quisesse selecionar várias opções, eu tinha que fazer o quê? Clicar aqui, clicar no pincel de formatação, deixa eu descer um pouco aqui, vim aqui no texto, pintei, né? Formatou do modo que estava a formatação lá em cima. Se eu clicar em, eu não lembro a seta,
formatado, certo? Vamos pegar de novo a formatação, copiei, vou formatar. Se eu apertar Ctrl e vir formatando, não funciona nesse? Enfim, nesse Word aqui deve ter mudado alguma coisa e eu estou acostumado com outro. Mas isso acontece às vezes, tá? De uma funçãozinha ou outra ter alguma mudança e simplesmente o botão que era no Word 2013 não funcionar no 16 e o que era nos dois não funcionar no Office 365. Super comum. Tá, mas vamos lá. Pincel de formatação é só isso. Você selecionou e quer colar a formatação em outras partes do texto, você seleciona, depois você vem aqui pintando e ele vai pintar. Aqui o estilo está salvo, certo? Então você pode selecionou aqui e vem em várias partes do texto já marcando como é que você quer. A parte legal, deixa eu usar esse nome aqui para tudo. A parte legal disso é que muita gente usa o estilo ali como modelo. Então o que acontece? Você consegue na sua empresa, no seu serviço, deixar as coisas já pré-prontas. O que seria pré-pronto? Você vai fazer uma vez, vai deixar no modelo, né? Vai ver o padrão que a empresa usa e usar esse padrão para tudo, porque aí você não vai precisar ficar copiando um arquivo, colocando, decorando como é que vai fazer. O estilo estando salvo aqui, e quando você fecha o Word ele volta aqui ainda, né? Ele fica salvo na memória. Quando você quiser, é só vir aqui. Eu quero fazer tal documento e ele tem que usar aqueles estilos. Você já clica, ele já vai formatar, né? Óbvio que aqui eu coloquei só uma cor vermelha, mas você pode fazer qualquer formatação. Então, pode vir a letra, isso está em negrito, o tamanho, o fundo, aqui a orientação, tem bastante coisa. Tá. Encontrar, que é literalmente encontrar, né? Se eu quiser achar aqui a palavra Silva, ele me mostra aqui no texto, olha só. Todas as palavras Silvas, todos os resultados, olha aqui. Certo? Mostra aqui as páginas onde tem, no meu caso, como eu só tenho uma página, encontra aqui. E a outra opção, que é esta daqui, que no caso de vocês vão estar escrito substituir. Vou clicar aqui, ele abre uma nova janela, né? Então, primeiro vai ser sempre o que eu quero encontrar. Então, Silva, certo? E eu quero substituir por batata. Beleza. Quando eu fiz isso, eu tenho duas opções. Substituir, que ele vai indo uma a uma, encontrando, e se você olhar aqui no fundo, ó, ele vai marcando onde que vai ser a substituição. E ele vai substituir aquilo pelo nome que eu escrevi. Se eu colocar aqui, ó, replace all, que ele vai substituir tudo, ele troca todas as palavras do meu texto. Como eu sei que é a palavra Silva e eu quero substituir por batata no texto inteiro, eu posso clicar aqui, substituir tudo, como eu posso vir aqui e encontrar a próxima. Olha lá no fundo do meu texto, ele vai marcando onde está, que é para eu ver se eu quero, naquele caso ali, substituir ou não. Como eu quero substituir tudo, eu vou vir aqui, substituir tudo, e se você, aqui ó, me diz que foi feita 32 substituições, todas feitas, ok, vou fechar aqui. Se você olhar bem, ele está aqui, ó, Luana Batata Macedo. Vamos dar um outro exemplo de substituição. Vem aqui no Replace e eu vou substituir todo o nome dela ali por meu nome igual estava antes, Leonardo Henrique da Silva Macedo. Vou substituir tudo, beleza. Opa, o que aconteceu? Pronto. Olha só, ele fez toda a substituição para mim, meu nome. No meu caso, como só estava escrito várias vezes, ele substituiu um monte. Beleza. Isso foi o da página início, beleza? Eu vou dividir esse vídeo por abas, certo? Então, olhando aqui, tem o início, o inserir, o design, o layout, as referências. Eu vou dividir por partes, que daí pelo menos você consegue ver parcelado e saber onde está o que, né? Os nomes são intuitivos
e você consegue estar acessando lá pelo site, vocês já sabem, mas eu vou deixar aqui embaixo. E se você estiver no YouTube, entra nesse canal para você conseguir ver a playlist completa dos vídeos de Word, beleza?